Olá pessoal, para essa aula de hoje eu vou gravar apenas um vídeo, porque o exercício número 3 vai tomar boa parte do tempo de vocês. Procurem postar por escrito alguma coisa que seja breve, para que a gente possa ler. Não se preocupe tanto com esgotar a questão, mas mostre pelo menos que vocês refletiram, investigaram e tiveram uma resposta para a questão. A ideia é fazer com que vocês leiam o texto atentamente, buscando compreender o significado proposto pelo evangelista do texto. E aqui a gente está entrando no relato da paixão, refletindo de modo especial a última ceia. Então vou postar isso no AVA. Procurei me basear naqueles trabalhos que vocês me apresentaram por escrito em sala, agrupei segundo aqueles nomes. Vocês podem fazer individualmente ou então naqueles grupos que estão lá. Ok? Pode me entregar, são nove duplas ou trios de alunos. Mas se quiserem fazer individualmente, não tem problema nenhum. Mas talvez uma troca entre vocês aí vale a pena. Depois a gente posta para todo mundo ver e eu comento na aula seguinte, que é sexta-feira, ok? Observem que na última aula nós falamos da questão messiânica e o texto, espero que vocês tenham lido o texto da professora, agora não me ocorre o nome dela, que eu também postei no AVA como arquivo. Ela enquadrava o caminho para Jerusalém entre duas grandes curas de cego, o cego de Betsaida e o cego na saída de Jericó. Jesus manda para casa e o outro segue Jesus. Um abre com muita dificuldade os olhos para o mundo, mas não enxerga Jesus. E o outro, além de se transformar completamente, largar o manto, dar um salto, vira para Jesus e deixa de chamá-lo de filho de Davi e o chama de meu mestre. Então, reconhecer Jesus como mestre é uma exigência do evangelista Marcos. Mas o mais importante entre essas duas curas, essa caminhada para Jerusalém mostra a exigência fundamental do seguimento, que é tomar a sua cruz e segui-lo. Ser capaz de aprender a perder e saber que a perda vai fazer parte desse caminho. Então não parece ser muito promissor ao discípulo ouvir uma proposta dessa envergadura. Seguir o Cristo, ter que tomar a cruz e segui-lo, por isso que Pedro tem muita dificuldade de entender. Muito bem, entrando em Jerusalém, já no capítulo 11, então veja que antes do capítulo 11, entre o 8 e o 10, temos 3 grandes momentos de anúncio da paixão, de anúncio do seguimento como renúncia, de anúncio de que o Messias é o Filho do Homem e é o Filho do Homem que vai ser entregue. Então, por debaixo desses textos existe uma teologia do servo sofredor, segundo a ótica do Cântico de Isaías, dos Cânticos do servo sofredor do segundo Isaías. E, entrando em Jerusalém, você tem 2 grandes relatos. A humildade de Jesus, segundo uma versão do Messias que entra montado num burrinho, num jumento, não é então um guerreiro bélico, violento, e em seguida
a contundência profética de um Jesus revoltado e irado com as injustiças que se comete dentro da casa de oração, dentro do templo do Senhor. Evento que, segundo Marcos, marca a sua entrada em Jerusalém, marca algo que Jeremias já tinha pronunciado, mas marca profundamente o motivo da condenação de Jesus. Em seguida, haverá as grandes controvérsias de Jesus com as autoridades de Jerusalém, principalmente as autoridades do templo. No capítulo 13, no capítulo 12 ainda, passando do 11 para o 12, nós teremos a grande discussão sobre o Messias, se é filho ou não de Davi. Então Jesus vai refutar essa ideia, citando o Salmo 110. Nós já analisamos esse texto, é o texto capítulo 12, verso 35 até o 37. É essencial para entender que em Marcos Jesus não é filho de Davi. E no capítulo 13, a grande utopia do Evangelho, o discurso escatológico do Evangelho de Marcos, manifestando o princípio das dores. E, em seguida, o capítulo 14, que dá entrada à sua narrativa da paixão. Nós vamos nos concentrar nesse capítulo e focar principalmente na instituição da Eucaristia, na memória eucarística de Marcos, mas também uma análise com os outros evangelistas e com Paulo. Cada um de vocês então tem uma tarefa, eu vou colocar lá na tarefa, e essa vai ser basicamente a nossa aula da quarta-feira. Eu estou falando agora à noite, já preparando a aula para não haver problemas com AVA, com Jitsi ou coisa parecida, mas eu vou entrar no AVA e aguardar vocês para, ou pelo e-mail, ou pelo Zap, ou pelo próprio AVA, no chat, para vocês tirarem dúvidas ao lerem o texto, postarem, ok? Vou ficar o tempo todo com vocês. Um abraço, até logo mais.